Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E antes da gente começar, já queria pedir desculpas para vocês, porque sábado eu fui numa festa de aniversário de 70 anos do meu tio amado. E bebida liberada, sabem como é que é, a gente vai mais pra lá do que fica aqui, né? E eu tô com a garganta um pouco arranhando, acho que é o efeito, né, um pouco do efeito do álcool, fazia tempo que eu não bebia, e tanto. E minha voz tá um pouco estranha, eu já não tenho a melhor dicção do mundo e hoje ela talvez esteja ainda pior, então peço desculpas. Qualquer coisa, reduza a velocidade aí pra 1x, que é a velocidade normal. Mas hoje, gente, vamos dar continuidade a uma série que eu vou fazer de 4 episódios aqui, nos quais a gente vai falar sobre os 4 tipos de vínculos amorosos ou tipos de apego, que são o ansioso, que é o episódio 35, o episódio anterior. Se você é ansioso, corre lá pra acompanhar. Aí hoje vamos falar do vínculo evitativo. Depois, semana que vem, vamos falar do vínculo seguro, que vai ser um episódio mais de boa. E finalmente o bagunçado, que sou eu, que sou evitativo, ansioso e seguro ao mesmo tempo. Então vamos lá. O tema de hoje é o vínculo então afetivo, evitativo ou evitante, ou até melhor, aquele parceiro ou parceira que é super fechado, fala pouco, demonstra pouco, tem medo de intimidade e provavelmente vai terminar com você dizendo: ai, eu não tô pronto ou eu não estou pronta para um relacionamento. Porra, velho, por que não falou antes? Então, o evitativo geralmente faz isso. Então as pessoas que têm um perfil romântico ou amoroso do tipo evitativo, que evitam, são as mais difíceis de namorar, pois geralmente são pessoas emocionalmente indisponíveis. Aquela pessoa que é inconsistente, às vezes está com você, às vezes não está. Quando você tenta se aproximar, a pessoa te afasta. Quando você se afasta, a pessoa meio que parece que vem. Então é estranho, é um perfil difícil de lidar. São também aquelas que depois de um término superam relativamente rápido. Se já aconteceu com você de olhar assim pro seu ex, que era meio quietinho, meio tímido, e de repente vocês terminam e em uma semana ele já tá super bem? Ou ele parece que nem tá sofrendo com o término do relacionamento de vocês? Pois é, pode ser uma pessoa com um vínculo evitativo ou com uma saída de relacionamento mais evitativa. Eu vou explicar aqui nesse episódio o porquê que isso acontece. Mas também, falando bem agora deles, quando você consegue se conectar com um evitativo, eles podem ser bastante carinhosos, presentes e dedicados exclusivamente a você. Então eles são uma pessoa excelente para você que gosta de um relacionamento mais de boa, sem emoções muito fortes ou intensidade à flor da pele, ou uma pessoa que realmente tá na tua e só na tua. Eles são bastante fiéis. Tá? Então o objetivo de hoje é a gente entender como é o comportamento do perfil de vínculo evitativo, como alcançar estabilidade num relacionamento quando você é um evitativo ou quando está namorando com um evitativo, e o que fazer se você ou ele perder o controle e, acima de tudo, como sobreviver ao final de um relacionamento se você é um evitativo, principalmente, ou está namorando alguém desse perfil. Porque afinal, né, como eu gosto de falar sempre para os meus clientes, só os evitativos sabem como é difícil dar e receber afeto quando a vida não te preparou também para isso tudo. Então vai lembrar que os evitativos não são assim porque gostam, não são assim porque acham bonito. Eles são assim pois não aprenderam a acessar os sentimentos da maneira correta, como a maioria das pessoas o faz. E tá tudo bem, a gente tá aqui para acolher vocês, tá bom? Então vamos nessa. Gente, lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram. É só procurar pelo @edu.baggio, B-A-G-G-I-O, para você que não me conhece. E não se esqueçam de avaliar aqui o podcast, seja no Google Podcast ou no Spotify. Dê ali, se vocês puderem, 5 estrelas, se vocês realmente gostam de ouvir a minha voz aqui falando com vocês por quase 1 hora. Então, partiu! Eu tô bem feliz que hoje, pelo menos, eu não tô fanho. Tô só com a garganta arranhando, uma certa coriza. Mas imagina, eu já sou meio gago de vez em quando, minha dicção já é ruim. Aí põe um resfriadinho, fodeu, né? Mas enfim. Então, relembrando, nos próximos episódios eu vou falar um pouquinho mais do livro, né? Que é o Maneiras de Amar, que é a minha fonte aqui para gravar esses episódios. É um livro do Dr. Amir Levin e Raquel ou Rachel Heller. Ok? Se você quiser comprar o livro. Então essas ideias aqui não são minhas, eu não estou tirando do meu bolso, para não falar outra coisa. E relembrando a quem está começando agora também, né, o episódio 35 fala sobre o perfil de vínculo ansioso. Se você acha que você é um ansioso, corre lá também para conferir. E lembrar que o próximo vai ser sobre o vínculo seguro e, por último, o vínculo bagunçado ou misto, que é o meu caso, é o que eu acredito que eu seja. Ai, perdão. Então vamos lá, o vínculo evitativo, segundo o livro Maneiras de Amar,
né, descreve o vínculo evitativo como aquelas pessoas que mantêm o amor à distância. É o viajante solitário, aquela pessoa que tem medo de se relacionar, que tem medo do amor, que acha que o amor é uma perda de tempo, ou que acha que se apaixonar é sofrer, que amor é um sentimento que só traz sofrimento. São pessoas meio que de mal com namoros e amor no geral, né? Eu tenho uma história muito boa com uma evitativa e uma história muito ruim com outra evitativa. E eu sou também um pouco evitativo. Em alguns momentos vocês vão perceber como as coisas vão fluindo. Até porque a gente não consegue colocar um rótulo em vocês garantido. Tipo, você é seguro, você é evitativo, você é ansioso. Porque as coisas meio que se misturam. Mas geralmente você percebe mais de um comportamento do que de outro. Isso facilita a sua compreensão de si próprio. O primeiro caso que eu quero contar pra vocês, o primeiro relato, é de uma namorada que eu tive por 4 anos. E ela era bem evitativa. Mas, cara, a gente estava muito bem. Porque um segredo quando você é evitativo ou está com um evitativo você tem que ser o seguro, né? Então, assim, quando você é evitativo, é importante, fundamental que você namore uma evitativa ou namore uma pessoa segura ou, né, enfim, um amante, um amante seguro. Então, evitativos se dão bem com seguros, tá? Evitativos não se dão bem com outros evitativos, porque os dois são tão fechados que nem a chama nem acende. E o evitativo com ansioso é guerra na certa, tá? Geralmente o evitativo com ansioso da briga são os casais mais disfuncionais que existem. Então, quando eu fui namorar essa menina, eu era seguro, eu tava bem de boa, e ela era mais evitativa. Então, ela era mais tímida sexualmente, ela não era tanto de demonstrar, ela era mais na dela. Nossas conversas nem sempre aprofundavam tanto, ou quando a gente ia falar de coisas mais profundas dela, ela recuava e se fechava. Já eu, nossa, vocês me conhecem, né? Eu falo mais que o homem da cobra, literalmente. Mas ao mesmo tempo, cara, eu me sentia muito seguro com ela e eu tinha certeza o quanto ela gostava de mim. Ela demonstrava de uma forma muito, muito clara quando ela demonstrava. Então ela dava muitos presentes. Ela gostava bastante de fazer comidinhas especiais. Quando eu ia na casa dela no final de semana, ela sempre tinha uma comidinha pra mim. Ou minha cerveja favorita estava na geladeira. Ela topava tudo. Ela era extremamente pontual. Foi a namorada mais pontual que eu tinha. Se eu marcava com ela, vou te pegar às 8. 7h50 ela tava pronta, maquiada, linda, maravilhosa. Ai, como era bom. A gente assistia filmes juntos, mesmo que ela não gostasse tanto, por exemplo, ela não era tão fã de eu gostar de videogame, mas ela apoiava, quando eu queria jogar, ela me deixava à vontade. Então, assim, a gente deu muito certo por 4 anos. E terminou simplesmente porque, eu não sei, a gente tava dando tão certo que virou amizade. Aos poucos a nossa intimidade foi diminuindo, a gente começou a perceber diferenças políticas um no outro, algumas diferenças sobre futuro. A gente percebeu o seguinte, nossa, a gente já não tá mais tão apaixonado como no começo, não é verdade? Tanto que o nosso término foi super de boa. Quando eu fui falar com ela, eu falei, acho que não tá mais rolando. Ela falou, eu também acho que não. Então beleza, beijo, dá um abraço, acabou super na boa. E até hoje a gente tá numa boa. Então assim, como eu era seguro, eu não era um cara tão intenso, ela não dava gatilhos em mim de ansiedade nem nada. Cara, a gente teve uma relação muito boa, super de boa. A gente brigou meia vez, na verdade, porque a briga que a gente teve foi uma briga super simples, assim, a gente conversou um pouquinho, ela chorou um pouquinho, eu chorei também um pouquinho. Em 10 minutos a gente já se acertou e seguiu. Então nós éramos grandes amigos, melhores amigos que transavam. Então foi um relacionamento que pra mim foi saudável, foi gostoso. Sinto saudades dessa dinâmica. E também tive um relacionamento muito ruim com uma evitativa, que, cara, um relacionamento que não durou nem 1 mês, acho que nem 2 meses. E ela era muito, muito evitativa, ao ponto de ela tinha vergonha de transar. Ela falava o que ela sentia, ela me encantava muito, mas na hora que a gente começava a ter intimidade, ela sumia, às vezes ela sumia por 2, 3 dias. Eu ficava, pô, cadê você? Inconsistência, desculpa, eu tive que me afastar pra me regular. Porque o evitativo, quando ele se sente assustado, ele sente medo do relacionamento e quer manter o amor à distância, ele some mesmo. São pessoas que podem sumir por até 1 semana. E essa garota sumia bastante. Então, eles acabam fazendo uma coisa que a gente vai falar aqui mais pra frente, que é o seguinte: o evitativo, quando tá desregulado, ou ele não tem consciência de como ele vai fazer o que a gente chama de love bombing ou future faking, né? Ele vai ser muito carinhoso no começo pra te conquistar. No começo eles são muito people pleasers, né? Eles agradam você ao máximo, então vão te dar presente, vão te cativar, vão te elogiar, vão fazer tudo que você gosta, porque eles precisam muito serem aceitos a todo custo. Então, no começo, o evitativo vai ser um parceiro incrível ou uma parceira incrível. Aí quando ele perceber que tá ganhando intimidade com você, ele vai se afastar. Então aquele que te, né,
te dá um monte de amor no começo, de repente o comportamento se afasta, ele fica totalmente frio com você, já não conversa mais tão bem e provavelmente vai terminar com você dizendo: eu não estou pronto para um relacionamento, como ela terminou comigo, dizendo que não estava pronta para um relacionamento, sendo que ela mesma falou sobre que queria namorar comigo. Legal, né? Então, enfim, acontece. Então, assim, fosse um relacionamento super estranho, dificuldade de conversar, pouca intimidade, ela não gostava muito de compartilhar as coisas, porque os evitativos têm muito medo de perder a independência. Eles acham que o relacionamento vai sufocá-los. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então assim, e eu no meu lado, quando que eu sou evitativo, tá? Se a parceira é muito ansiosa, eu me sinto sufocado e aí eu entro no modo evitativo. Então, o ansioso, quando ele sufoca muito, quando ele vem muito pra cima, muita intensidade, te amo, te quero, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cara, você se afasta. Aconteceu recentemente, eu tava com uma garota que era bem ansiosa e uma hora ela perguntou pra mim assim: Edu, posso chamar de meu amor? A gente nem tava namorando, a gente já tava, sei lá, tinha saído, sei lá, umas 4, 5 vezes. Eu falei: olha, tá um pouco cedo pra isso, né? Cara, na hora eu já... muito cedo eu já comecei a me afastar, eu comecei a ficar com medo e muita intensidade me assustou. Eu, como tenho um perfil mais para o seguro, de vez em quando sou mais ansioso ou mais evitativo, mas eu tendo mais ao seguro, isso me sufocou, né? Outra coisa que talvez vocês confundam esse conceito, enfim, mas quando eu não tô tão interessado em alguém e não consigo me afastar, tipo, eu gosto daquela pessoa, acho que tá gostoso com ela, mas ao mesmo tempo tô assim, tipo, nossa, que massa. Aí tem alguns momentos que eu posso ficar um pouco mais evitativo, tá? E outra coisa, quando eu ainda não confio 100% na pessoa, eu tenho mais dificuldade realmente de me entregar. Continuando, vamos falar agora das características do perfil de vínculo, tipo de apego evitativo, que segundo o livro que eu acabei de falar, Maneiras de Amar, do Amir Levine e da Rachel Heller. Então, primeiro, sendo bem simplista aqui para você que ainda não se localizou aqui muito bem, tá? Enquanto o perfil ansioso, pense assim, imagine uma piscina. Tá? A piscina representa o romance. Eu sempre trago esse exemplo, é fantástico. Então a piscina é o romance de vocês. Então tem que mergulhar, tem que se molhar pra se apaixonar ali. Enquanto o ansioso se joga na piscina com um mortal triplo, vai fazer aquele puta estardalhaço, fazer um puta chuá, enfim. O seguro só vai mergulhar sem molhar muita cabeça, vai entrar ali com o corpo todo na piscina, mas não vai fazer muitas aventuras. E o evitativo é aquele que vai ficar na beirada só pra molhar os pezinhos. Ele vai sentar na beirada, botar os pezinhos e falar: nossa, como a água tá fria, a água tá quentinha, mas eu vou ficar por aqui, tô de boa, não quero molhar o cabelo e não quero estragar o protetor solar. É assim que eles são, tá? O evitativo fica só na beirada pra molhar os pés. São pessoas que têm muito medo de amar e têm medo de serem amadas. São pessoas que têm medo do amor porque elas identificam nas relações românticas uma ameaça. Elas geralmente não sabem como receber o amor e não sabem dar o amor. São pessoas que tiveram uma infância mais turbulenta, são pessoas cujos pais eram mais distantes, não eram muito afetuosos, pessoas que não recebiam tantos abraços, não recebiam elogios, não eram incentivadas. Então, entendeu? O evitativo não nasceu assim porque ele quer, tá? Ele se torna assim, lógico, a pessoa pode ser um pouco mais fechada por natureza, mas se você for ver o histórico, são pessoas que realmente tiveram pais ausentes, né, ou tiveram poucas experiências ao longo da infância, da adolescência, experiências ali de afeto. Então são pessoas que não sabem realmente e acham que o amor, por, né, às vezes dar errado e machucar, ou simplesmente porque sofreram uma traição, né, então podem ser... foram enganadas, são pessoas que podem ter medo do amor por não saberem o que é o amor, porque não receberam isso na infância. São pessoas também que podem trazer traumas de relacionamentos passados que machucaram demais. A pessoa realmente, literalmente, trava e se fecha e não tem conversa. Aquele trauma é tão imenso que a pessoa não vai mais se permitir ser feliz numa relação e vai evitar a todo custo o amor, né? Então são várias as origens que levam ao perfil evitativo. O que importa aqui são as características, né? Então são pessoas que não se entregam muito, são pessoas com medo de amar, elas condenam relacionamentos sérios dizendo que acabam com a liberdade, tá? Eu conheci uma garota ano passado que falava isso: monogamia é um sufoco, né? É uma prisão, que é bom mesmo ser solteiro e poder sair com quem eu quiser, blá, blá, blá. Pessoas que preferem a liberdade da solteirice, tá tudo bem quanto a isso, né? E representam 25% das pessoas. Então 25% das pessoas são são ansiosas, 25% são evitativas e o restante são seguras. E ali 1%, eu sei que não vai passar de 100%, mas algumas pessoas são bagunçadas, tipo eu, tá? Então só um detalhe que é importante sobre os evitativos que eu quero reforçar. Não confundam ser evitativo com timidez,
tá? Então, assim, se você é tímido, como eu, tem dificuldade no começo, vai mais devagarzinho, lógico, depende muito da parceira, mas se você no começo é mais tímido, tá, depende de si só, tudo bem, se é timidez, isso não é ser evitativo, porque você pode ser tímido no começo e depois, meu Deus, se tornar o amante mais participativo e intenso da relação, tá? Então são pessoas, como eu falei, que têm medo de amar, são pessoas geralmente com traumas de relações passadas, então que sofreram algum tipo de abuso, pessoas que tiveram pouco afeto quando crianças ou adolescentes, reforçando aqui na minha listinha, ou simplesmente, que é mais um caso, são pessoas que têm pouco interesse em romance. E podem ser até pessoas assexuadas. Para você que não conhece, o prefixo A de anarquia, sem ordem, Puta, me fugiu todas. Assexuado, ou seja, que não curte sexo, não tem uma vida sexual ativa. Tem pessoas que realmente não gostam de transar. Eu até vi uma vez uma atemporal, que não tem tempo. Pronto, veio o exemplo aqui agora. Mas eu vi uma reportagem uma vez super interessante sobre pessoas que não transam. Pessoas que nasceram virgem e vão morrer virgem. Sabe? Tem pessoas que não gostam de sexo e tá tudo bem quanto a isso. Tem pessoas que são assim. Fazer o quê? Então, são pessoas mais evitativas também, tá? E bom, vamos lá. Então, como é que você vai identificar, segundo esse livro, o que é realmente o vínculo evitativo? Então, são pessoas, como eu falei bastante aqui já, são pessoas mais distantes. Pessoas que precisam de tempo e espaço para processar as emoções. Um evitativo, geralmente, ele vai ter dificuldade de falar eu te amo. É aquele que, quando você fala pela primeira vez, então, provavelmente vai responder com obrigado, legal. Poxa, que massa. Aquela resposta horrível, né? Então, você tem muita dificuldade de dizer eu te amo. Eles vão demonstrar de outras formas, tá? Eles têm dificuldade com palavras de afirmação. Então, eles vão falar com presentes, vão falar assim, é perigoso você estar no sofá com ele, assim, um dia, assistindo um filme, e falar, nossa, mas você não fala nada sobre o que você sente por mim, e ele vai responder, mas eu tô aqui com você, eu não tô? Tá, mas eu quero toque físico, eu quero beijo na boca, eu quero um cafuné. Mas eu tô aqui com você, estou aqui com você porque eu gosto de você. Ele não sente uma necessidade tão grande de demonstrar o que tá sentindo, tá? Então, eles são um pouco mais frios, um pouco mais distantes. E em muitos momentos pode acontecer de vocês terem um grande encontro, passarem o final de semana juntos, e assim que acaba esse final de semana, o evitativo vai falar assim, então eu preciso ficar um pouco sozinho, e ele vai sumir por 2, 3 dias, ou talvez até mais, e voltar como se nada tivesse acontecido. Isso já aconteceu comigo, aquela menina que eu falei pra vocês agora há pouco, era super evitativa, não durou nem 2 meses, depois que a gente se conheceu pela primeira vez, cara, ela mudou completamente de comportamento. Até me conhecer, nossa, quero namorar com você é incrível, você é o cara, aquele love bombing fudido. Aquele bombardeio de amor. A partir do momento em que a gente ganhou intimidade, ela até falou assim, quando eu saí da casa dela, ela falou, olha, talvez essa semana eu esteja mais quietinha. Só que até a semana anterior, antes da gente se encontrar, meu Deus, cara, a gente falava o dia inteiro. Aí depois do encontro, cara, eu mandei uma mensagem pra ela de manhã, ela foi me responder no final do dia. Eu fiquei, porra, velho, que mudança, né? Então, isso demonstra uma certa inconsistência e não é legal. Demorar demais, 6, 8 horas pra responder, não é legal, tá? Outra coisa, são pessoas bastante reservadas e que não gostam muito de falar de si próprias. Eles são bem fechados mesmo. E às vezes você tá ali num momento de super revelação. Nossa, tô falando aqui da minha infância, da minha adolescência, como é que foi, como que eu me sentia, e os meus traumas, as minhas dificuldades, como que foi envelhecer, como que foi me tornar o adulto que eu sou hoje. E quando você perguntar aí, você vai falar assim, não, pra mim tá tudo bem. Minha vida foi de boa. Eles não vão falar. Se estiverem com algum problema no trabalho, ele vai falar pouco ou quase nada, ou simplesmente vai sumir e vai perguntar, nossa, mas o que aconteceu? Desculpa, eu tava com problema no trabalho, mas agora já resolvi. Porque eles prezam tanto a independência, eles têm tanto medo de perder a independência com o relacionamento, que eles preferem simplesmente não falar o que tá acontecendo. Mas sabe quando você passa a semana, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não sei o que, não, mas tá tudo bem. Depois de uma semana, eu tive um problema no trabalho, mas já resolvi. Que problema? Não, já tá resolvido. Não quero falar sobre isso. E dá aquela aflição, tipo, meu Deus, cara, eu preciso criar intimidade com você, eu preciso saber o que tá acontecendo na sua vida. Me fala, pelo amor de Deus, o que tá rolando. E a pessoa não fala, ou quando fala pouco. E se falar, ainda vai falar aquela superfície que não vai ser suficiente. E você vai começar a sentir, se você é do tipo seguro ou ansioso principalmente, você vai começar a falar assim, mas eu tô me entregando tanto nesse relacionamento, tô falando tanto sobre mim, e essa outra pessoa não fala quase nada. E você vai sentir que não há reciprocidade na entrega e na comunicação, e a sensação é horrível. Por isso que eu falo aqui, não fiquem chateados e evitativos mais. O vínculo evitativo é o mais difícil de se relacionar. Tá? Muito difícil. Eles são bastante fechados. Pausa para água. Outro ponto importante, eles podem ter bastante
baixa... Estranho falar assim, né? Bastante baixa. Eles têm baixa... Alguns podem ter baixa autoestima. Então, como eles não se sentem suficientes, eles acham que não vão conseguir se entregar, não se acham bonitos. Inclusive, esse relacionamento que eu tive que foi ruim com uma evitativa, era assim, ela se achava super feia, tinha dificuldade com elogios, e ela achava que não me merecia, que não ia conseguir me fazer feliz, enfim, aquela coisa. Enquanto que a outra garota que eu fiquei que era evitativa, mas era evitativa regulada, nossa, super. Ela de vez em quando ficava um pouquinho com vergonha, falava assim, nossa, como você tá bonita hoje. Ela falava, obrigado. E só isso. Mas ela se sentia bem em receber elogio, eu percebia isso. Então tem essas diferenças, mas podem apresentar baixa autoestima. Outra coisa, eles têm muito medo, como eu venho falado aqui já, de perder a independência. Então a relação se torna uma ameaça, porque por mais que eles queiram se relacionar e queiram ter intimidade emocional e física, eles não conseguem. Eles têm dificuldade, eles não sabem transar direito, eles têm medo de beijo na boca, eles têm medo de sorrir em público, eles têm medo de demonstrações públicas de afeto, né? Eles acham que o relacionamento vai sufocá-los ou que eles não terão mais espaço para liberdades individuais. Eu ainda vou falar mais sobre isso aqui, mas pro evitativo, eles confundem a conexão com a perda eles confundem autossuficiência com perda de liberdade. Edu, não entendi nada. Tudo bem, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, mas é basicamente o seguinte. Eles acham que assim, que eles não dependem de ninguém para viver. São pessoas que levam o conceito de viver sozinhas ao extremo. Então assim, eles não querem ajuda para cozinhar, eles não querem ajuda para resolver as coisas no trabalho. Eles acham que compartilhar isso no relacionamento é uma ameaça. Agora eu vou depender do meu namorado para que ele me acolha quando tiver mal no trabalho? Não, se eu tiver mal no trabalho é problema meu. Não quero que ninguém tenha que me consolar, porque eu tenho que ser autossuficiente. Só que isso é um exagero, no sentido de, ok, a gente tem que saber se regular e saber viver sozinhos, e saber regular nossas emoções, mas achar que a gente nunca vai precisar de ninguém é uma ilusão, tá? Mas eu já vou falar mais disso aqui no episódio. Bom, vamos falar agora sobre as desvantagens de você namorar uma pessoa evitativa, tá? Tem as vantagens também, então não se afobem. Bom, eles podem se sentir sufocados, né, com os ansiosos que lutam por atenção. Vocês sabem que o ansioso ele é bastante intenso, ele é bastante romântico, aquela pessoa que é a famosa emocionada, né? E eles vão cansar, né? Então assim, o evitativo se sente ameaçado pelo ansioso. Muita mensagem, ou eles querem muita atenção, ou eles querem muito carinho, ou eles querem muita palavra de afirmação, enfim. O evitativo vai sentir no ansioso até uma agressão. Ele se sente agredido pelo ansioso, que está ali sempre lutando por atenção, sendo carinhoso, sendo presente, sendo romântico. Isso assusta o evitativo, que não sabe receber e muito menos retribuir esse carinho. Já se um evitativo estiver com uma pessoa segura, mas o evitativo for muito, muito, muito reservado, o seguro vai se cansar. Porque o seguro vai pensar assim, tô aqui investindo nessa menina, ela não tá me dando bola e, tá foda. Então, você simplesmente caiu fora. E aí, quando o seguro percebe que tem resistência até demais, às vezes por besteira, tem medo de se relacionar, se relacionar é tão bom, transar é bom, beijo na boca é bom, ter alguém ali pra chorar de vez em quando, ou pra um cafuné é tão bom, se você não quer isso, beijo, tchau, fui. Então o seguro, se ele perceber que o evitativo tá muito evitativo, ele vai dar o fora, né? Como eu falei lá no começo, uma grande desvantagem, acho que a pior desvantagem do evitativo é que eles podem cometer love bombing e ou future faking. O que é o future faking? Foi o que eu sofri com essa menina com quem eu me relacionei e já vi outras pessoas, outros clientes meus reclamarem disso, tá? É o seguinte, no começo, quero te ver, tô procurando um namorado, quero um relacionamento sério, quero curtir, quero fazer viagens contigo, você é maravilhoso, adoro suas qualidades, enfim, o evitativo ou a evitativa vai falar bastante sobre as pretensões dele ou dela com você. Isso pode ser intencional ou não. Intencional do tipo, ele precisa de carinho de alguma forma, então ele vai intencionalmente te encantar no começo, e a partir do momento que ele perceber que tá ficando muito, muito próximo, ele cai fora. O famoso 3 months limit, ou o limite de 3 meses. Começou a ficar muito próximo, já cai fora. Tem gente que assim, gosta só do comecinho da conquista, quando conquistou, já cansei, vou dar o fora, tá? Ou love bombing, e aí vem de forma não intencional. Como o evitativo ele tem muitos traumas do passado, tem traumas, medo de ser traído, por exemplo, né, ou medo de abandono, ele vai grudar em você, porque tem muito medo. Ele pode até verbalizar isso pra você. Olha, eu tenho muito medo que você me ache feia, eu tenho muito medo que você me descarte, eu tenho medo de você cansar de mim, eu tenho medo de você me achar gorda, eu tenho medo de você me achar muito magra, eu tenho medo de você me achar um cara
estranho e se afastar. Então ele vai no começo, né, te dar muito presente, estar muito presente, vai te encantar bastante, vai elogiar bastante pra te conquistar. A partir do momento que ele perceber que essa conquista trouxe o que ele mais tem medo, que é o amor, que é o relacionamento sério, ele vai se afastar. Então pode ser intencional ou não, tá? Mas fiquem atentos ao love bombing e future faking. E é muito dolorido quando você encontra um evitativo que tá fazendo love bombing e future fake, porque você se encanta, cai com tudo na dele, de repente ele tira. E aí você fica com fome de romance. Você se sente até traído, ou usado, ou iludido. E é muito chato quando isso acontece, tá? Então é a pior parte do evitativo. Essa enganação, intencional ou não, que ele faz no começo. Ai, gente, perdão, tive até que pausar aqui a gravação porque a tosse começou a aparecer. Enfim, começa a falar muito, a garganta tá meio sensível, mas vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que é importante, uma desvantagem do evitativo, eles não têm consciência do quanto eles podem ser irritantes quando eles ficam reservados demais. Ele vai falar pra você, preciso ficar um pouco quietinho, tô com muito trabalho, geralmente a desculpa é o trabalho. Tô com muito trabalho essa semana, ele pode sumir por uma semana, 2. Já vi casos de pessoas que sumiram por meses e depois voltaram. Isso é muito irritante. Tá? Mas é meu espaço. Perfeito, gente. Então vamos lá, deixa eu falar com os evitativos aqui. Chega pertinho aqui no ouvidinho. Se você precisa regular a sua emoção, tá tudo bem, é seu direito. Mas pra você regular, você vai falar o seguinte: olha, não tô me sentindo muito bem, ou estou sobrecarregado com o trabalho e tal, e eu preciso ficar um tempo longe. Ou melhor, preciso de um tempo na minha reserva para poder me regular. Mas eu nem por isso vou deixar de falar com você. Aí você tem que combinar todo dia, ou dia sim, dia não. Não vou deixar de querer fazer uma ligação com você quando você sentir saudade. Ou não vou deixar de compartilhar do meu dia com você. Talvez eu fale um pouco menos, mas eu vou estar aqui presente. Então você tem direito sim, como evitativo, de pedir o seu espaço. Só não precisa sumir completamente, ou se tornar frio, se tornar grosseiro, ou mudar completamente o comportamento, porque não é legal. Você também não ia gostar. Inclusive, evitativos não gostam de evitativos, tá? Por isso que eu falei, evitativo não dá certo com evitativo, porque é tanta evitação, é tanta reserva que a coisa nem acontece. A comunicação morre, porque eles vão se falar uma vez a cada 15 dias. Não tem relacionamento que surja disso, né? Então, cuidado, tá? É irritante a reserva excessiva, assim como é irritante também quando o ansioso gruda e fica em cima e sufoca a gente, tá? Então, lembrando que o ansioso é o oposto do evitativo e vice-versa. Né? Outra coisa, uma desvantagem do evitativo: eles evitam conflitos e comunicação sobre sentimentos a todo custo. Então, eles não vão querer TDR, eles não vão querer conflito. Diante de um conflito, ele vai falar sim, 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 sim pra tudo, só pra acabar com aquele conflito, mesmo que isso contrarie o que ele quer. Vamos supor, vocês dois querem fazer uma viagem pra Ilha do Mel aqui no Paraná. Ele não quer ir, mas ele também não quer dizer não pra você, porque lembrando, ele tá no love bombing, ele tá no future faking, ele quer que você acredite que você quer estar com ele, porque ele tem muito medo do abandono. Apesar de provavelmente vai ser ele quem vai abandonar. Então, com medo de levar um fora, ele dá um fora. Então, ele vai provavelmente comprar passagem com você, vai garantir a viagem, e provavelmente na véspera, uns dias antes, ele vai simplesmente falar: não tô a fim de ir, vou cancelar, quero terminar. Por quê? Porque eu não estou pronto para um relacionamento. Isso pode acontecer, tá? Então, eles evitam a comunicação. E você pode até perguntar: pô, mas por que você não falou que você não queria ir pra Ilha do Mel, fazer essa viagem de final de semana comigo? Não sei. Nossa, por que do nada você vai terminar comigo? Não sei. Por que você não me falou antes que você tá se sentindo assim? Não sei. Essa vai ser a resposta dele. Não sei. E é um saco isso. Mas tudo bem. É uma coisa que pode ser evitada. Eu vou ensinar vocês a como ser um evitativo de boa, como foi aquela minha namorada maravilhosa de 4 anos. Beijo pra você, você deve saber quem você é. Vantagens do evitativo. Nem tudo são mágoas nessa vida. Primeira vantagem de um evitativo, como eu tive sorte com essa minha namorada: eles vão se dedicar bastante a você. E cara, era tão gostoso quando chegava na sexta-feira. Gente, parece que eu tô morrendo de saudade dela, tá? Não tô, foi um relacionamento muito bom, foi bom enquanto durou, mas já superando, ela já tá com outra pessoa. Eu tive um outro relacionamento longo depois desse namoro, e a gente não tem por que voltar, a gente mudou muito. Mas foi muito gostoso, eu adoro ela, sou apaixonado pela pessoa que ela foi enquanto esteve comigo. Então assim, chegava sexta-feira, eu ia pra casa dela e falava assim: tô indo, né? Porque eu morava com a minha mãe na época. E acho que ela morava com a mãe. Não, ela já morava sozinha. Tô indo aí. Ela morava na casa que era da mãe dela. E eu falava: tô indo pra sua casa. Beleza, que hora você chega? Às 8. Eu chegava lá 7h55. Chegava, já tá tudo pronto, a gente sentava, assistia um filminho, comia nosso jantar, né? Intimidades. Dormia lá, chegava domingo, tô indo embora, beleza. E cara, a gente ia na feira, a gente conversava um pouquinho, a gente, sabe?
Então, assim, ela tava sempre pronta me esperando. E se ela tivesse algum compromisso com amigos, por exemplo, no sábado vai ter o aniversário do João, ou do José, enfim, qualquer pessoa. Ela fala, olha, vai ter um aniversário no sábado. Você está convidado, porque você é meu namorado, quero que você vá junto comigo. Se você não quiser ir, você pode ficar lá em casa, eu vou super entender. Nossa, que delícia. Mas eu sempre ia. Então, assim, existe uma grande dedicação, sempre tinha presente, sempre tinha carinho. De vez em quando ela deixava mensagens espalhadas pela casa pra eu encontrar. Então era muito gostoso. Então, eles se dedicam bastante a você, porque aquilo que eu falei, por mais que eles sejam mais reservados, e de vez em quando tem alguma dificuldade com intimidade, como ela às vezes tinha, ainda assim eles estão sempre ali. E se você quiser conversar, ela não vai se comunicar muito, mas ela vai te escutar, vai ser bonitinho. Então assim, eles vão se dedicar muito a você, é um namoro gostoso, tá? Se você é seguro, ansioso não rola. Outra vantagem do evitativo, como ele tem muito medo às vezes do abandono, e por mais que ele tenha um pouco de medo do amor, ele ainda assim quer se relacionar com você. Então, quando um evitativo encontra um seguro que entende do modo evitativo que ele trabalha, entende que essa pessoa tem mais dificuldade, o evitativo vai fazer com que a sua vida seja uma fonte de sentido para elas. Então, imagina assim, a Maria, que é evitativa, está com o João, que é seguro. Para Maria, é a vida do João que faz sentido para ela. Então, assim, ela acaba até ocultando um pouco de si própria, acaba se inferiorizando um pouco, se apequenando. Olha o verbo que eu fui usar. Vai acabar se apequenando, né? Vai até suprimir partes de si própria. Ela gosta de ir no cinema, mas como o seguro não gosta tanto de ir no cinema, ela não se importa de não ir mais. Porque ela vai fazer parte da vida do seguro. E pra ela aquilo tá ótimo, porque às vezes a vida do evitativo tá um pouco sem sentido de tantos traumas que ele viveu. Ele já não consegue mais encontrar alegria sozinho. E por mais que o amor assuste um pouco ele vai se vincular ao seguro. E tudo que o seguro fizer pra ele é legal. Tá, vamos no cinema? Vamos. Vamos ser onde? Vamos. Vamos no barzinho? Vamos. Ele topa tudo pra estar com você. Porque você é a fonte de sentido pro evitativo. E é muito bonito quando tem relações assim. Parece que é dependência emocional, mas não é. Dependência emocional é quando a pessoa sofre. Porra, eu vou deixar de ir no cinema que eu gosto pra ficar com ela. Puta, que merda. Aí é uma dependência emocional e vou sentir falta, mas não vou falar nada. Isso é foda. Agora, se você não sofre de abrir mão da sua personalidade ou de parte da sua personalidade pra ficar com uma pessoa que você gosta e você não tá sofrendo com isso, beleza, é uma dependência emocional. É que faz sentido pra você, tá tudo bem. Se você não quer mais ir no cinema, decidiu isso, beleza, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, um parceiro evitativo regulado vai ser uma grande parceria para você, porque a sua vida é a vida dele agora. E tá tudo bem quanto a isso, tá? Outra grande vantagem, os evitativos, em sua maioria, são extremamente fiéis. Tá? Eles não pensam em ficar com outra pessoa porque eles têm medo do abandono. Eles nem sabem se relacionar muito bem. Então, quando já encontrou você, eles não são muito fãs de ficar flertando e ficar entrando em Tinder da vida. Eles encontraram você e acabou. Estão seguros. Tá? Mas pode acontecer o contrário também, de serem infiéis por medo de serem traídos. Aquela coisa de, eu tenho tanto medo de ser traída ou traído que eu vou lá e traio, porque se eu descobrir uma traição, pelo menos eu não tô sozinha no sofrimento. Mas isso é a exceção. A regra do evitativo regulado é que ele é extremamente fiel, tá? Bom, outra coisa que o livro traz também, maneiras de amar sobre os evitativos, que é como que funciona o distanciamento, que é a coisa ruim do evitativo em excesso, tá? O que é esse distanciamento? O que é essa reserva excessiva? Então, como eu falei agora há pouco, diante do love bombing ou do future faking, ou quando ele percebe que o relacionamento tá ficando sério mesmo, puta, agora vai dar trabalho, vou ter que começar a gerenciar, vai ter que fazer contato, puta, vou ter que ir nas festinhas que talvez eu nem quisesse ir, cresce a intimidade, vou ter que falar de mim, vou ter que falar de sentimentos, vai ter que ter DR, a gente vai ter que se ver com uma certa regularidade, já não curtir, a intimidade cresceu, ele se afasta. Mas ele não se afasta por maldade. Ele se afasta porque ele não sabe lidar com aquela intimidade o apavora. E não precisaria apavorar, mas ele fica apavorado sim porque ele tem medo do amor. Ele acha que o amor é uma ameaça, porque se você se aproximar demais, provavelmente a pessoa vai te machucar. Então o evitativo, geralmente, às vezes ele percebe na intimidade um medo de se machucar. Nossa, Edu, mas também tem ansiosos que fazem isso. Tudo bem, todo mundo pode ter um pouquinho de evitativo. Mas para o evitativo, ele chega ao ponto de sabotar a relação, de cair fora mesmo gostando por medo de se machucar. Isso é logo no começo, tá? Então isso é bem foda. Outra coisa do distanciamento tóxico do evitativo, que é o seguinte. Muitas vezes, antes de terminar, eles vão focar muito nos defeitos do parceiro. Eles se afastam, tá?
e começam a fantasiar até vantagens da vida de solteiro. Então assim, o evitativo, vocês vão perceber, antes de terminar ele começa a mudar o comportamento, ele já começa a se retirar, já não fala tanto, já não é mais tão comunicativo, já não te procura mais tanto para relações íntimas, não vai fazer tanta questão de se comunicar, não vai fazer tanta questão de compartilhar, não vai se preocupar tanto com você. Se você negligenciar, ele nem vai ligar, porque ele já está se afastando. Ele já está fantasiando sobre as vantagens de ser solteiro. Quando eu era solteiro eu era livre. Quando eu era solteira, ou então ele vai simplesmente pensar, outras pessoas podem ser mais interessantes do que esse relacionamento que eu tô agora. Eu posso encontrar a pessoa certa em outro lugar, em outro canto do mundo. Ele fantasia tudo isso. E então, antes de terminar, ele vai se afastar. Você vai perceber claramente que já tem alguma coisa errada acontecendo. Especialmente se você for ansioso. Inclusive, engraçado, quando no episódio do ansioso, eu falei de um experimento que eles fizeram no livro, que era o seguinte. Eles colocaram a imagem de um rosto, um vídeo de um rosto que vai do sorriso a cara triste. Então, imagina um ator que ele tá sorrindo, felizão no começo, aí até 15 segundos ou 30 segundos, a expressão facial desse ator vai mudando e fica triste. E pediram para o seguro, pro ansioso e pro evitativo assistirem esse vídeo e apertarem um botão quando eles perceberem a mudança na expressão facial. E você já deve imaginar o resultado. Para quem escutou o episódio 35, diz lá. O ansioso percebe em 5 segundos que a pessoa já tá ficando mais triste. O ansioso é muito sensível e essa é uma grande vantagem dele. O seguro talvez leve ali uns 10, 15 segundos, vai demorar um pouquinho mais. E o evitativo só vai perceber quando caiu uma lágrima. Fala, nossa, é verdade, a pessoa mudou. Vocês não são muito atentos a mudanças no humor porque eles não estão conectados. O ansioso é super conectado, o evitativo nem tanto, né? Outra coisa, agora sim é hora de falar, como funciona o distanciamento. A gente acabou de falar, então, antes de terminar, eles focam muito nos defeitos do parceiro, porque como eles estão ficando com medo da intimidade, eles vão focar em defeito. Mas ela fuma. Mas ela não gosta do bigode dele. Eu não gosto da roupa que ela usa. A gente já vai falar disso, mas então o evitativo foca muito nos defeitos do parceiro. Já com relação à independência, com a questão de ser solteiro ou não, eles confundem a perda da independência com autossuficiência. Como é que é isso? Que eu prometi que ia falar mais tarde, chegamos na hora. Todo mundo, gente, pode se virar sozinho nessa vida. Mas a gente vai sempre precisar dos outros pra alguma coisa. Ninguém vive sem amigo. Ninguém vive sem um ombro. Sem alguém com quem você possa contar quando você tá mal. Mas o evitativo, às vezes, faz questão de ficar completamente sozinho. Tem pessoas na minha família que são assim, cara, tão sozinhos a vida inteira, há 20 anos não se relacionam com ninguém e estão super bem assim. Por quê? Porque eles acham que se você tem algum problema, tá com dívida, você tem que se virar. Se você tá passando por uma dificuldade no trabalho, na faculdade, não consegue vencer um desafio na sua vida, não tá conseguindo parar de comer doce, ele quer conseguir sozinho. Ele nunca quer ajuda de ninguém, porque ele acha que é um exagero depender de alguém e ele faz um grande esforço para não ser dependente de ninguém. E aí é um exagero, porque nenhum ser humano é uma ilha completamente isolada. E a gente precisa das pessoas para as coisas, né? Às vezes, mas você vai fazer sexo sozinho a vida inteira, beleza, se masturbe à vontade, mas nunca vai ser tão bom quanto estar com outra pessoa, né? São pessoas então realmente que fazem uma grande questão de não precisarem de ninguém. E aí vem a tal da solidão. Então o evitativo acha que se ele se relacionar, ele vai perder essa autossuficiência exagerada, vai ter que compartilhar as coisas dele, e ele prefere terminar o relacionamento. E aí se sente sozinho, se sente carente. Então é uma autossabotagem, tá? Gente, lembrando aqui que vocês podem me seguir lá no Instagram ou no TikTok, @edu.baggio, BAGGIO. Se você tá curtindo esse episódio e curte aqui o podcast Relacionamento Coisa Séria, avalie tanto no podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcast. Muito bem, sua avaliação me ajuda bastante e compartilhe com seus amigos, vai me ajudar bastante aqui a manter meu trabalho ativo. Vamos lá agora falar do comportamento do evitativo, tá? Então quais são os sinais, como que ele se comporta diante de um relacionamento? Então primeiro ponto, ele vai fantasiar bastante o parceiro. Então à medida... primeiro, quando você encontra o evitativo, ele tem uma ideia completamente fantasiada de você, de quem você é. Ele faz uma projeção muito grande. E à medida em que ele vai te conhecendo, ele percebe que a sua personalidade talvez não se encaixe com a fantasia que ele criou. E aí ele se afasta. Então o evitativo geralmente quer uma pessoa bem específica, porque ele já sabe das dores que ele sofreu, dos traumas que ele enfrentou. Então se a pessoa começar a fazer alguma coisa, cara, mesmo que remotamente parecida com o que um ex fez e machucou, ele já cai fora. Então, se ele foi traído, ele acha que todo amante vai trair agora. Se rolou mentira, ele acha que todo mundo vai mentir pra ele. Então ele se torna uma pessoa muito insegura e nisso ele fantasia o parceiro. E o parceiro ideal às vezes nem existe, tá? Porque a fantasia é tão grande, a idealização é tão grande, os critérios são tão altos que não existe uma pessoa que se encaixa ali,
né? Vão dizer que não estão prontos para um relacionamento, ou que não sabe lidar com um relacionamento. Mesmo que ele continue com você, ele vai sempre falar: eu não sou muito bom de falar dos meus sentimentos, eu não sou muito bom de falar do que eu tô sentindo, eu não sou muito bom de entender o que você tá sentindo, eu sou assim mesmo, eu sou meio frio, é meu jeito, me deixa. Né? Ele é bem fechado e não demonstra muito interesse em mudar aquele comportamento. E como eu falei agora há pouco, né? Às vezes quando ele vai terminar com um relacionamento, com um parceiro ou uma parceira, ele vai se concentrar em imperfeições, às vezes banais. E aqui eu me identifico bastante com o evitativo, porque eu também faço isso às vezes. Sabe você que olha assim, de repente, puta, eu gosto da minha namorada, mas não sou muito fã das blusas que ela usa, ou, sapato, não sei, eu não gosto do sapato dela, ou eu não gosto quando ela prende o cabelo e aquilo começa a te incomodar profundamente. Então, os evitativos podem se concentrar muito nas imperfeições, no que ele considera como imperfeições do parceiro. Roupas, estilo de vida, jeito de falar, jeito de comer. Eu tive uma namorada uma vez que se incomodava porque ela falava que eu batia muito garfo no prato. Tem pessoas que se irritam com isso. E eu sou do tipo de cara que às vezes eu me incomodo um pouquinho com o barulho da pessoa mastigando. Enfim, pode ser também neuro, às vezes não tem tanto a ver com conselho evitativo, mas eu percebo que às vezes se for uma coisa muito irritante pra mim, eu começo a me afastar. E não me orgulho disso, tá? Não tá legal admitir isso. Mas também se incomoda às vezes com gosto musical, gosto cultural, detalhes físicos. Ele é muito alto. Ela é muito baixa. Ela é muito... Não gosto do ombro dela. Acho a orelha dela esquisita. Então eles se concentram nessas imperfeições porque eles têm uma idealização tão grande, eles têm tanto medo do amor, qualquer coisa que seja motivo pra dar o fora, ele vai usar pra dar o fora, tá? Outra característica clássica do comportamento, que é o saudosismo em relação a um ex-parceiro que foi melhor. Às vezes ele teve um grande amor em que rolou uma traição, ou rolou... A traição, não tô falando só de traição sexual, um prometido que não foi cumprido, e ele vai se sentir completamente negligenciado, né? Então ele vai achar que, cara, uma relação pode dar mal, mas vai lembrar também de um ex-parceiro, de uma ex-parceira que teve um bom relacionamento, ali foi gostoso, e ele vai pensar assim, pô, lá foi bom. Então aquele passado saudosista, aquela nostalgia, nossa, aquele relacionamento que eu tive lá na minha adolescência, que durou pouquinho, foi realmente melhor, nunca mais vou encontrar um cara como ele, ou uma menina como ela. E ele fica nesse saudosismo, e isso impede ele de se relacionar com novas pessoas, né? Outra coisa que eles podem fazer é flertar com terceiros, porque às vezes eles têm muito medo de serem traídos, então eles preferem trair, como eu falei agora há pouco. E eles também têm bastante dificuldade em dizer eu te amo, ou outras palavras de afirmação, porque pra eles é íntimo demais dizer, por exemplo, gostei de estar com você, tá gostoso estar aqui com você, adorei seu cafuné, gostei de dormir de conchinha contigo, gosto quando você conta piadas. Eles têm muita dificuldade de dizer o que estão sentindo, então eles não são muito de palavras de afirmação, que pra eles mostrar afeto é uma fragilidade, ou simplesmente ao longo da criação deles, eles não tinham acesso a esse tipo de emoção e nem sabem lidar com isso. Agora eu vou falar duas coisas que podem confundir vocês um pouco, dar uma bugada aí, mas vai fazer sentido, que é o seguinte. Eles podem se afastar quando as coisas não vão bem, então é o evitativo, ele vai se retirar para se regular, e eles também podem se afastar quando as coisas vão muito bem. E aí, por exemplo, teve um encontro, foi muito bom, ele vai precisar ficar 3 dias sem falar contigo, porque ele precisa se regular, ele precisa entender. Mas será que teve intimidade demais? Será que tá muito próximo? Será que é melhor eu dar o fora? Não sei. Na dúvida, ele se afasta, tá? Então podem acontecer as duas coisas por motivos diferentes. Pode acontecer a mesma coisa, que é se afastar por motivos diferentes, quando as coisas vão bem ou quando não vão bem. De qualquer jeito, ele vai se afastar. Dificuldade de se comunicar, de comunicar os sentimentos, já falamos. Conhecer pessoas sem um futuro possível, isso é muito comum de alguns evitativos, que é o quê? Preferir pessoas casadas ou que tenham pouco tempo para ficar juntos, porque assim não é uma ameaça. Ou até preferir relacionamento à distância. Como a gente não vai se ver toda semana nem todo mês, bem melhor eu posso manter a minha individualidade. Perfeito? Aquele famoso manter o exagero da autossuficiência. Então são pessoas que não gostam de se ver muito frequentemente. Podem fazer stonewalling quando estão numa conversa 2, então preferir não ter uma conversa muito íntima, como já falei. Guardam segredos e podem ser misteriosos em relação à vida privada. E eles evitam intimidade e proximidade física. Andar... às vezes o evitativo é andar na sua frente na rua. Não sei, algumas meninas reclamam bastante disso. Que é, meu namorado dispara na minha frente. Coisa ruim. Evitam sexo, não querem dividir a mesma cama. Aqui, quem se identifica sou eu. Gente, eu nem todo dia gosto de dormir com a pessoa, porque eu me mexo muito quando durmo. Eu falo bastante, eu acordo muito, meu sono é super leve. E às vezes a pessoa se mexendo do meu lado ali me acorda. Então às vezes eu prefiro dormir sozinho. Não quer dizer que eu seja totalmente evitativo, mas eu tenho dificuldade de dormir todo dia com a mesma pessoa assim, sabe? Ai meu Deus, eu preciso dormir sozinho. Enfim, é uma característica.
Outra coisa, então vamos falar dos principais sinais vermelhos, né? Que você pode encontrar no evitativo. Então, como a gente tem falado, se você começou a perceber que na sua nova relação, essa pessoa com quem você está se relacionando está sentindo, está começando a ser muito, muito reservado em relação à individualidade, ou você próprio está começando a se fechar, você está percebendo que você está começando a evitar, você pode ser um evitativo. Ou se você está com uma pessoa assim, vale a pena sentar para ter uma conversa. É o primeiro sinal vermelho. Quando ela começa, o evitativo começa a tirar a intimidade da sua... deixa de estar emocionalmente disponível. Outra coisa, nem sempre os gatilhos que te fazem ser evitativo são um problema, tá? Às vezes, gente, não confundo também tudo que eu tô falando aqui agora. Você percebe assim, cara, eu tô ficando com uma pessoa que tá me deixando tenso, que tá me deixando muito sufocado, que tá me colocando num estado evitativo, que eu tô com medo, tipo aquela menina, posso chamar de meu amor? Cara, a gente tava juntos há nem um mês, 5 encontros, 4 encontros, tá um pouco cedo pra me chamar de meu amor, me assustou. Então, se você perceber que o comportamento de alguém tá muito intenso e tá te tornando evitativo sem que você seja necessariamente do perfil classificado como evitativo, é um sinal de que você tá num lugar que talvez não seja muito confortável pra você, e eu te convido a dar o fora mesmo, tá? Porque se a pessoa tá te deixando com medo, seja pra muito ou pra pouco, é melhor dar o fora, né? Muito bem, e como que você pode ser um bom evitativo? Tá? Então, nem tudo aqui está perdido. Eu sei que o evitativo é o mais difícil de se relacionar, mas nem tudo é tristeza e melancolia aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, se você quer ser um bom evitativo, namore com uma pessoa segura. O evitativo não vai estar bem com o evitativo, com outro evitativo, muito menos com o ansioso. Vocês vão se arrebentar. Então, se você é um evitativo, procure uma pessoa segura, tá? Outra coisa, fale sobre seu estilo de vida, né, seu estilo de relacionamento evitativo, e peça compreensão e ajuda do seu parceiro. Fala, olha, eu tenho um pouco mais de dificuldade, tive problemas em relacionamentos anteriores, não tenho nenhum trauma nem nada, não tem nada latente aqui, mas algumas coisas me deixam um pouco inseguras, e fale, olha, eu gosto de comunicação, ou eu não gosto tanto de comunicação, eu gosto de... tem momentos que eu vou precisar ficar sozinha, ou vou precisar ficar sozinho, então fale sobre o seu estilo. Ao invés de simplesmente sumir e aparecer 2 dias depois, como já fizeram comigo. Desculpa, é que você falou um negócio lá na conversa que eu não gostei, precisei me retirar pra ver se isso era um sinal vermelho pra mim ou não. Pô, você podia ter me falado, né, que isso tinha te incomodado. Então assim, se alguma coisa te incomodou, olha, eu vou ficar um pouquinho sozinha, a nossa conversa me deixou um pouco sensibilizado, eu preciso me retirar um pouco, mas no máximo até amanhã a gente volta a se falar, tá bom? Então, explique, ao invés de simplesmente sumir, tá? Outra coisa, aprenda a identificar as suas estratégias de desativação que levam você, evitativo ou evitativa, ao afastamento. Então, se você vai começar... Cuidado, se você percebe, puta, eu tô fazendo love bombing só pra conquistar e depois eu vou acabar machucando a pessoa, ou tô fazendo future faking, que é inventar um futuro, né? Prometer um namoro que você não vai querer realmente assumir, ou, por exemplo, vai se afastar, vai começar a tornar a sua vida pessoal e profissional um segredo. Se você perceber que você está começando a fazer isso, né, identifique e tenta mudar. Olha, eu gostaria de falar sobre os problemas do meu trabalho, mas eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de você querer intervir demais. Eu só quero desabafar, não quero solução, só quero falar um pouquinho, porque com o tempo você vai aprendendo também a aceitar a solução que o seu parceiro seguro pode trazer para você. Então, com o tempo, você vai se acostumando com isso, tá? Outra coisa importante, não enfatize a autossuficiência e busque apoio mútuo, é o que eu acabei de falar. Então, o seu namorado ou namorada, evitativo ou evitativa, pode ser um grande parceiro, tá? Então, assim, você esperar que a pessoa esteja contigo quando você vai passar por um exame médico muito complicado, é bom ter alguém te esperando lá de fora, depois que você tomou uma anestesia, né, foi num dentista, tem alguém ali pra te ajudar. Não, mas eu tenho que conseguir aguentar isso tudo sozinho. Tô tendo uma ressaca, não preciso de ninguém pra ficar me trazendo Gatorade. Aceita a porra do Gatorade. É bom quando alguém tá ali com você, tá? Outra coisa, cuida pra não detestar a pessoa por detalhes tão pequenos, como eu falei agora há pouco, jeito de comer ou de se vestir. Então, cara, se você não gosta da roupa do cara, você já conheceu ele assim, mas tem outras qualidades que você pode aproveitar, né? Se o jeito dele comer te incomoda, senta um pouquinho mais longe na mesa, ou comenta, você pode mastigar um pouquinho mais devagar, enfim. Mas fale sobre o que você tá sentindo, tá? Mas tenta não focar tanto nisso, porque, cara, quanto tempo dura uma refeição? Você ficou ali 15 minutos comendo. Você não pode aguentar 15 minutos do cara mastigando estranho. Não precisa terminar com o cara por causa disso, né?
Enfim, foque nos pontos positivos do relacionamento e também nas qualidades do seu parceiro ou parceira. Então é importante, olha, ele se veste estranho, ele usa camiseta de banda, ele é muito cabeludo, o bigode dele às vezes é meio esquisito, mas ainda assim ele é charmoso, ele é um cara bem resolvido, é um cara que gosta bastante de mim, que gosta do meu jeito de ser, que nunca pediu pra mudar nada, que me aceitou do jeito que eu sou. Então foca nos pontos positivos, tá? Outra coisa, exorcize o fantasma do ex, aquele ex que foi incrível pra você e que acabou terminando contigo e que você nunca vai encontrar uma pessoa que te fez tão feliz quanto ele. Cara, exorciza. Aquele relacionamento já passou, está no passado e agora você está aqui no presente, é outra parada, tá? Outro ponto, esqueça a busca pela pessoa certa. As pessoas podem te surpreender, então dê tempo ao tempo, ao menos 3 meses antes de tirar conclusões. O evitativo geralmente termina relacionamento muito rápido, falando a famosa frase, não estou pronto para um relacionamento. Então assim, a pessoa certa é uma construção. Então pro evitativo é 8 ou 80. Ou a pessoa veio já perfeita ou não quer nem saber. Então dê tempo para você se descobrir. E no começo pode acontecer, o ansioso sabe disso muito bem, o seguro também. Nem sempre as primeiras transas vão ser perfeitas, nem sempre os primeiros encontros vão ser tão encaixados, nem sempre vocês vão ter vontade de fazer as mesmas coisas, mas com o tempo isso vai se alinhando. Então calma. Porque não deu certo no começo, nos primeiros 3 meses, não significa que vocês não sejam compatíveis. Tá? Então calma. E outra coisa, crie mais intimidade com atividade de lazer ao invés de apenas pelo toque físico ou pelo sexo, tá? Não é só o sexo e o toque físico que geram intimidade. Então, se você quer se aproximar mais do seu parceiro e você é evitativo e tem medo, o que você pode fazer? Sai para um jantar, vão fazer uma viagem juntos, vão caminhar na feira, vão numa praça da cidade, vão até um museu, porque eles vocês não vão estar tão íntimos, né? Tipo, deitados, grudados no sofá peladões, mas pelo menos vocês vão estar criando intimidade com outro, com comunicação, com compartilhamento, comentando sobre uma obra de arte que vocês gostaram. Então tem outras formas de você criar intimidade sem que seja apenas o toque físico, conversas íntimas ou sexo, que geralmente te apavoram bastante. Então, gente, dá pra ser um evitativo tranquilo, como foi essa minha namorada. Então, relembrando, namore com uma pessoa segura, fale sobre o seu estilo de vida evitativo, diga que você tem um pouco mais de dificuldade, tá tudo bem, a pessoa vai saber lidar com você, tá? O seguro geralmente lida muito bem, vai saber te acolher. Identifique as estratégias de desativação, né, que levam ao seu afastamento e evite-as. Tente não fazer essas coisas. Cuida da autossuficiência, ninguém consegue viver bem sozinho, completamente sozinho, tá? Não deteste a pessoa por detalhes pequenos, foca nos pontos positivos, exorcize o seu ex maravilhoso, esqueça a busca pela pessoa certa e crie intimidade em situações de lazer que não sejam tão íntimas e amedrontadoras pra você, tá? E o que você não deve fazer se você for um evitativo? Primeiro, vocês já entenderam, mas é importante repetir, frisar que é importante, a repetição leva ao aprendizado. Não namore uma pessoa ansiosa. Evitativos e ansiosos dão guerra. E evitativo com evitativo também geralmente não dá muito certo. Então, evite pessoas ansiosas. Não pense que o seu jeito é errado, a mesma coisa que eu falei para o ansioso. Evitativos podem ser muito felizes se encontrarem uma pessoa segura, então dá para ter um bom namoro. Então não pense que, sou evitativo, sou tudo isso que você falou e do meu Deus, vou sumir da face da terra. Não, calma. Então, acabei de falar formas de você poder se regular, tá? E cuide com o love bombing e future faking. Porque como você idealiza demais a pessoa, você pode prometer mundos e fundos e depois descobrir que quer se afastar. Então assim, evitativos, cuidem com presentes muito no começo do relacionamento, porque pode ser que você mude de ideia, você realmente fique apavorado, a pessoa não seja pra você e você vai quebrar o coração da pessoa. Cuidado com promessas e cuidado com planos. Tipo, não vai programar uma viagem, sendo que você não tem 100% de certeza que você quer ficar com essa pessoa. Vocês vão ter que cancelar a passagem, vai ser um saco, vai ter que entrar em contato com um cartão de crédito. Pô, isso aqui tem que cancelar, é foda. Então, evita, tá? Evita. Então, cuidado com future fake e love bombing. Vai devagar, tá bom? E pra gente fechar aqui o assunto, como que é o luto do ansioso? Olha só, até esqueci de mudar aqui, do evitativo. Como que é o luto? Gente, aqui tá uma vantagem de ser evitativo, tá? Eu já passei por isso, que eu já tive perfil evitativo. O luto do evitativo ou da evitativa é o mais fácil de todos, tá? É o famoso ex que seguiu rápido demais e nem parece estar sofrendo. Pô, mas meu já tá bem. Ele não... Às vezes, lógico, às vezes tem pessoas que realmente sabem, não são evitativas e sabem superar um término, ficam tranquilas, são seguras, né? Mas quando
realmente seguiu rápido demais e nem para estar sofrendo, provavelmente foi um evitativo, se na relação ele também tinha esse perfil. Então o evitativo sofre muito pouco, tá? Mas ele sofre pouco porque ele também amou pouco. Porque eles amam de forma muito rasa, menos íntima. Então eles podem superar uma relação em poucos dias, sim. Por quê? Porque, porra, você é ansioso, mergulhou lá, fez um tibum na piscina e ficou encharcado. Você vai sair e vai ter que usar uma toalha. O seguro nem molhou a cabeça, ele vai ter que só enxugar o corpo. Já o evitativo ficou na beirada da piscina, ele só vai ter que enxaguar o pé, secar o pé. Enxaguar não, né? Enxugar. Então ele só vai ter que secar o pé. Então pra ele é muito fácil, porque ele nem se permitiu sentir. Então se você bebeu só bebeu uma cervejinha na festa, você não vai ter ressaca. Enquanto que o cara que tomou 10 latinhas de cerveja vai se fuder no dia seguinte. É simples assim, tá? Outra coisa. O luto do evitativo, ele começa, quando ele já percebeu que não curtiu, ele vai terminar porque ele não está pronto para um relacionamento. Então, próximo dele terminar, ele já processou o luto, ele já está praticamente no modo asco, ou seja, ele já nem quer saber mais o parceiro. Então, para você que está sofrendo com um ex-parceiro ou ex-parceira que é evitativo, você vai perceber, nossa, ele já nem gosta mais de falar comigo, já tá sendo grosseiro, já tá sendo ríspido. É muito comum que o evitativo realmente se torne até um pouco agressivo, porque ele já tá com asco, ele já não quer mais saber de você. Então tá aqui a grande resposta pra você que fala assim, porra, mas como é que meu ex me superou tão rápido, ou a minha ex me superou tão rápido, e tá até me tratando mal? Já tá no nível do asco. Ele já não suporta mais você. Por isso que eu falo, não corra atrás. Ah, mas ele é evitativo. Se a gente fizer uma terapia pra ele, se ele for e de repente, né, a gente for com um pouco mais de calma, ele me dá uma segunda chance, a gente se vê menos frequentemente, vai dar certo. Cara, quando alguém te fala que não tá pronto pra um relacionamento, acredita, puta que pariu. A pessoa já te deu a letra. Então não pense que isso é um convite pra você mudar o evitativo. O evitativo tem que mudar por conta. Assim como o ansioso vai continuar sendo ansioso. Então assim, aceite, tá? O evitativo não vai voltar. Como eu falei aqui também, né? Você quer entrar no modo de relacionamento, então é fácil de se desfazer dele. E se eles realmente amarem, se eles realmente amaram você, ainda assim podem sentir que é bobagem, sentir saudade. E eles podem transformar o ex numa memória eterna e que vai ser substituída rapidinha. Então assim, eles resolvem muito bem. Tipo, cara, sentir saudade é bobagem, é depender. Então o evitativo não consegue acessar esses sentimentos de amor profundo ou de saudade profunda, porque ele nem sabe entender o que é a saudade, porque ele não sente, porque ele evitou tanto, ele teve tanto medo do amor que não tem como ele se conectar a isso. Perfeito? Então, gente, acho que a parte mais importante do episódio pra mim, que vale pra todo mundo que tá escutando agora, é exatamente isso. Então, quando vocês perceberem realmente que vocês estão lidando com uma pessoa evitativa, esqueçam que vai ter retorno. Por isso que eu falo que não adianta ficar bravo. Meu ex superou muito rápido. Ele é diferente de vocês. Especialmente assim, o ansioso sofre muito quando tomam fora ou, né, termina o relacionamento com o evitativo. Porque o evitativo esquece rapidinho e nunca vai voltar. Por que ele não voltou atrás? Por que ele não mandou mensagem? Não falou que tá com saudade? Não mandou mensagem perguntando como é que eu tava? Porque ele já tá em outra. Tá? São pessoas que têm mais dificuldade de acessar o modo de saudade. E faz parte, gente. Perfeito? Pra gente fechar aqui, eu queria deixar aqui um pensamento com vocês, que é o seguinte, né? Como eu sempre faço. O vínculo evitativo, então ele pode dar muito certo se o encontro for com uma pessoa segura, que não sufoque o evitativo como um ansioso sufocaria, tá? Então lembre-se disso. É isso que eu quero que vocês levem nesse episódio aqui. E com isso, eles sentem que recebem amor na medida certa, quando eles estão com seguro, e ainda sentem que sua independência está sendo preservada e não sentem medo da intimidade. Então por isso que é tão importante um evitativo buscar um seguro, porque o seguro não vai ser tão invasivo quanto um ansioso. No entanto, os primeiros sinais de instabilidade, o evitativo evita a intimidade a todo custo e podem ficar desregulados. Aí eles somem mesmo e podem até se tornar agressivos, ficarem grosseiros e mudarem completamente, até se tornarem ofensivos, né? Então o importante aqui é vocês saberem que o vínculo evitativo é sim o mais difícil de namorar. Então fiquem atentos aos sinais para evitar frustrações, tanto você que é evitativo quanto você que está namorando um evitativo, tá? E a fase final pra gente refletir, na verdade eu trouxe 3 hoje ao invés de uma, porque uma coisa encaixa na outra. Foi meio sem querer aqui que eu montei essa dobradinha, não. Enfim, essas 3 frases, mas elas se complementam e são de músicas, né? A primeira é de uma música do Cazuza chamada, se não me engano, é Blues da Piedade, em que ele fala: pra quem não sabe amar,
fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos. Então, gente, se você tá muito procurando o príncipe encantado ou a princesa encantada, provavelmente você é um evitativo, porque ninguém vai ser bom o suficiente pra você, a não ser que encaixe perfeitamente no seu sonho. Isso é uma forma de não saber amar, tá? Você não sabe gostar das pessoas da forma como elas são e do quanto a personalidade diferente daquela pessoa pode te fazer bem e pode ser legal pra você. Então ele prefere, como ele não sabe receber amor e nem dar amor, ele fica esperando alguém que caiba nos sonhos. E essa pessoa geralmente não existe, tá? Isso me leva à segunda frase, né, que é mais ou menos assim, que dentro desse raciocínio aqui, que é sonhar demais é muito perigoso, que tem a ver com a primeira frase. Então, pra quem sonha demais, isso é perigoso. Então, lembre-se do que o Belchior falou na música Como Nossos Pais, eternizada na voz da Elis Regina: viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Então, deixe as pessoas te surpreenderem. Você que é evitativo, dá pra regular, dá pra ser um evitativo feliz. Então, não tenha medo. Viver é melhor que sonhar, então não fiquem idealizando as pessoas e aceitem as pessoas como elas são, porque elas podem te surpreender para o bem. E finalmente, pra gente terminar com o... Nossa, eu ia falar Kid de Abelha, nada a ver. É o Cidade Negra com a música, não lembro o nome da música, foi mal, gente. Mas permita que o amor invada a sua casa, coração. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Essa música é maravilhosa e é bem isso, então não tenha medo do amor. E é isso aí, acho que batemos 1 hora aqui de episódio. Uau, não imaginei que o do evitativo fosse ficar tão longo. Gente, desculpa, tem alguns momentos que eu sinto que a minha fala fica um pouco confusa aqui, mas é que eu tava com a minha garganta aqui doendo e isso começou a me incomodar um pouco no raciocínio, mas acho que eu consegui ficar bem claro. E eu gosto quando os episódios ficam meio repetitivos, ou seja, eu reforce várias vezes a mesma coisa pra vocês pegarem bem, que é por meio da repetição que a gente aprende. Muito obrigado pela gentileza e pelo carinho se você escutou até aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Amo vocês. Fiquem bem, viu? Beijos!